Olá, gente. Até que fim eu consegui vir gravar aqui as 5 perguntas, tá? Tinha muitas perguntas lá, gostei. Tem umas lá que eu depois separei para outra ocasião. Porém, eu tirei as que seriam de forma mais objetiva, com que o tarô pudesse responder. E também interessante para o momento. A primeira pergunta que veio foi: essa pandemia ainda leva muito tempo para acabar? Eu diria assim, pelo menos para diminuir, ter uma, né, ter um segmento normal da vida. Embora isso, acredito eu, até conseguir uma vacina, até todo mundo se vacinar, leva um bom tempo. Não acredito que seja uma coisa tão rápida. Mas o jogo ele diz o seguinte, ele diz que sim, tem sim as situações que você vê que a morte, 9 de paus e 7 de ouros está indo para o passado. Então tá indo para a energia do passado. Então tá indo para a vibração de que muita coisa já aconteceu, muita coisa ruim já aconteceu, muita vibração pesada já aconteceu. Já tá indo do presente para o passado. Você vê que vem o imperador, que é uma melhora no sentido físico, vamos dizer assim, de uma diminuída, mas tem o 10 de paus na casa do futuro, mostrando que ainda tem um período pesado e ainda pode haver um retrocesso. Até porque o 5 de ouros é uma carta de fuga. Essa carta é uma carta onde você se esconde para não enxergar a realidade ou para não ser pegue pela própria realidade. Principalmente nesse jogo, que aqui 5 de ouros no tarô mitológico é a fuga de Cronos para evitar que seu filho Zeus lhe engolisse, né? A profecia se acontecesse. Ele tentou fugir dentro da energia da profecia. E o próprio jogo, ele diz que existe uma vibração ainda pesada sobre isso e que isso ainda leva um tempo. Eu acredito, assim, que não normaliza até o final do ano. As coisas vão dar aquela coisa, vai ter alguns lugares que vão ter retrocessos, porque o 10 de paus vai ter um momento de opressão, um momento de peso, entendeu? Mas na frente, assim, do que já passou, acredito que não chega a tornar, a fechar tudo, a ficar tudo, não. Eu acredito que tenha. Agora sim, é porque também existe a carta do imperador é a necessidade das coisas ir normalizando dentro do plano material. Então, isso já está acontecendo. Então, vai demorar ainda a normalizar tudo, vai demorar muito a acabar, porque ainda existe períodos de transtornos. E lógico que o 5 de ouros, vai ter muita gente que vai meio que fazer entrar no processo de negação, de que já passou o pior e vamos continuar. Mas o cuidado deve se continuar, não deve de forma alguma relaxar. 100% você pode dar uma relaxadinha, 10%, 20%, mas o jogo fala que as coisas não estão ainda. É porque não vem à tona tudo, mas as coisas ainda não estão muito boas, não. Agora, não tem comparação com a energia do passado, né? E a coisa piorou porque o 7 de ouros, ele, quando ele vem aqui, ele vem até de uma forma negativa, que foi negligenciado muita coisa. E pela a lei do dinheiro, quer dizer, houve muito desvio, muita coisa que era para ter sido empregada na saúde não foi, falta de treinamento de profissional, essas coisas que todo mundo sei, não precisa nem eu falar aqui. A segunda pergunta veio dentro dessa questão econômica. O Brasil, economicamente, vai ficar, como é que vai ficar depois da pandemia, né? Aí quem vai pagar essa conta? Será que realmente vai piorar a situação? Será que é só especulação? Será que como é que vai ficar? Pelo que as cartas mostraram, primeiro que abre logo com o enforcado. Na abertura do jogo, quem fecha na base é o 7 de espada. Você sabe que o que o jogo quis dizer pra mim, na minha opinião, que tô lendo as cartas, é que o período do sacrifício vem, aí vem um período de falsa alegria, porque vem o 10 de ouros com o pajem de copas. O pajem de copas é um pajem de ilusão e tá do lado do 10 de ouros, que vai passar muito rápido. Quer dizer, a economia, os números, não sei se vão. Tem alguma coisa que vai dar uma impressão de que as coisas poderiam ter sido pior e não tá tão ruim. O 10 de ouros, ele traz essa coisa. Mas, olha, eu vou dizer uma coisa pra você. Pelo valete de espada, pelo cavaleiro de espada, só vai melhorar pra quem tiver muita garra pra correr atrás. O de ouros é trabalho. Desculpa, gente, que eu tô agora com pigarro.
Então, o de ouros é quando você se reinventa, quando você tem oportunidades e aproveita, o louco quando você se joga dentro das oportunidades. Então, para essas pessoas que têm condição de repente crescer com essa. Vai ter muita portas que vão se abrir para esse tipo de pessoas que tem como aproveitar. Pessoas tipo, vamos supor, precisa de muita máscara, pessoas que costuram, vão vender, pessoas que precisam fornecer coisa para o hospital. Então, assim, essas pessoas que têm a condição de fornecer, de fazer alguma coisa, movido à situação que essa amarela acaba, mesmo sendo negativa, ela é favorável, dá certo. Mas dentro de uma forma geral, o 7 de ouros na base, ele tá cobrindo o pajem de copas e o cavaleiro de espada, ele mostra que tem muita escuridão. Tem ainda uma energia muito pesada. Então o Brasil ele vai ter um período, quando passar tudo isso, isso ano que vem, até diria que depois entre fevereiro, março, até meio do ano que vem, vai ter uma situação muito pesada. Eu posso dizer se pela numerologia, vamos colocar os próximos 7, 8 meses, vem um abacaxi aí não muito bom. Vem uma situação, quem tiver no poder vai comer esse abacaxi, vai ter uma pressão, vai ter uma situação vai ter mentiras, situações eu acho que muita coisa, muito roubo vai vir à tona. Os próximos 7, 8 meses tem um negócio aí que vai vir dessa escuridão, desse acontecimento, que isso vai de forma geral, economicamente, o Brasil vai afetar. Então o Brasil vai sim ser prejudicado, essa conta vai chegar. E que existe pessoas que vão, claro, que existe um lado, oito de ouros, de pessoas que vão aproveitar, que vão trabalhar muito, mas isso é uma minoria. De uma forma, no centro do jogo, o jogo mostra que vai ter, sim, revelações de roubo, situações de dificuldades. O Brasil ele não vai se levantar rápido. É como se existisse um rombo que está no escuro. E quando sair do labirinto, que vir à tona, vai, infelizmente, pessoas, eu digo muito isso. A gente, quando tá dentro de uma situação como essa, o que você puder ganhar e juntar e guardar, ou adiantar conta, ou fazer coisas que, de certa forma, possam lá na frente você ter um lucro, faça. Porque eu vejo uma falsa melhoria. Essa falsa melhoria vai realmente trazer esse obstáculo com esse 10 de ouros com o valete de copas, que é a fragilidade da situação. Entendeu? Então, assim, é uma falsa enforcada. Então, vai ter uma opressão nesse 10 de ouros. Eu até acredito e arrisco dar uma opinião que seria o próprio rombo do governo, com tanto desvio, né, com tanto dinheiro circulando, e que quando vir à tona, aí o negócio vai ser bonito. Para não dizer o contrário, né? Agora, quem tiver condição de guardar, se prevenir, porque quando começar a aumentar tudo, porque vai passar uma situação bem complicada. Infelizmente, mas eu acho pouco provável que isso se controle. A terceira pergunta, as escolas vão voltar? Tem muita gente perguntando e preocupado com essas escolas, umas a favores, outras contras. Se esse ano ainda as escolas vão voltar às aulas presenciais, né? E qual a opinião do mundo espiritual? O que o jogo pode dizer em relação a isso? Na realidade, o que o jogo disse? O jogo disse que o 9 de espada é muita perturbação, muita opinião, muita inquietação, né? Você vê que o 9 de espada, ele traz essa pressão, essa cobrança muito grande. Então, existe uma cobrança por causa da questão financeira, né? A roda da fortuna e a rainha de ouros, que tem muita gente que não está pagando, que os filhos estão fazendo aulas presenciais ou online, mas eles não estão com condições de pagar, ou então estão achando que o estudo não está bom, então não vai pagar. Então, existem muitas escolas que estão realmente... Você vê que quem abre 9 de espada, quem fecha é página de espada. Então, existem muitas dificuldades em relação a isso. O jogo fala que sim, que tem algumas escolas que provavelmente eles vão abrir, né? Mas, na realidade, eu só vejo normalizando para o ano que vem. Esse ano, provavelmente, se abrir setembro, muita gente não vai levar seus filhos. Espiritualmente, saiu a carta da estrela, que é uma carta que está ligada à espiritualidade. É a única carta que saiu aqui ligada à questão da espiritualidade. Então, a estrela lá fala que nesse tarô, ele é a caixa de Pandora. Então, é algo, sim, que vai abrir,
que vai sair as pestes do mundo, quer dizer, liberando. Isso vai sim trazer. Eu não vou dizer que não vai, porque vai sim trazer obstáculos e algumas crianças ou situações vão passar, até porque espiritualmente o jogo já avisa. Tem mais, você vê que a caixa de Pandora tem mais aspectos do que? Só tem uma figura que na mitologia grega é a esperança, que está presa na caixa de Pandora e que sai. Então, claro que espiritualmente eles não favorecem essa volta agora, porque astralmente ainda tem, como eu posso dizer, a roda ainda está girando, movimentos de desencarnes ainda está em giro, existem desencarnes em massas ainda projetado até o final do ano. Esse ano é um ano que, de certa forma, está vivendo essa cobrança de almas, essa prestação de contas, e que materialmente melhoraria sim para as pessoas que estão precisando, suas escolas, as coisas, mas espiritualmente eles não apoiam. E espiritualmente mostra porque ainda existe cortes e acontecimentos que de certa forma possa influenciar essa volta das escolas, ok? Porém, o baralho fala que sim, que vai voltar, que vai normalizar, que alguns obstáculos ainda estão. O pajem de espada é muita influência, um diz uma coisa, outro diz outra, e o pajem de espada é o inconsequente, então provavelmente aconteceu alguma coisa vinculada a uma inconsequência. Mas o sol mostra que isso, na casa do futuro, normaliza assim, graças a Deus, né? Agora eu não acredito que normalize esse ano mais não, isso aí não. A quarta pergunta, essas eleições vão reeleger muita gente? É como se as pessoas estivessem interessadas em saber se vai ter muita reeleição nessa eleição agora. Ou se vai vir coisas novas, movimentação de pessoas novas, ou se realmente vai continuar a mesma coisa, vamos dizer assim, nos estados, nos municípios, né, que eu acho que é prefeito. Então vamos lá. Agora, o jogo, ele é assim, eu já tinha analisado esse jogo, que eu, antes de gravar, eu dou uma análise nas cartas, e eu vejo o seguinte, eu vejo que sim, que vai ter eu posso dizer que vai ter bem mais reeleições do que coisas novas. Porém, o jogo fala que eu vejo muito conflito. E dentro dessas reeleições, as pessoas que vão ser reeleitas, elas não vão fazer nada. Não tem grandes mudanças. Então, a reeleição, em alguns casos, pela análise que eu fiz, vai ser o voto jogado fora. Certo? Porque você vê que na carta do futuro, quem que vem? 2 de espadas, 7 de paus, 5 de paus. Conflitos, roubalheira, competição. Então, assim, quem tiver no segundo mandato tem uma tendência a não fazer nada. Segundo o que o tarot diz, mesmo que ele esteja no momento com o pensamento de continuar alguma coisa, é como se fosse ter muito aborrecimento e muito conflito em relação a tudo isso, entendeu? Não acredito. Eu acredito que tem a reeleição, porque tem aqui a carta da justiça com o 10 de copas, mostrando esse equilíbrio dentro das uniões que já existem, quer dizer, dentro das situações que já existem, né? E abre com desapontamento, quer dizer, a vibração de arrependimento, abre com 5 e fecha com 5. São cartas que não trazem energia muito boa. E o 7 de copas na base é como se fosse muitas pessoas fossem entrar numa energia do arrependimento, de querer. Até pode ser que no ano que vem exista algum tipo de processo vinculado a essas pessoas. Não pode dizer se é A, B ou C. Porque vão tentar tirar ou ter algum processo, ou algum perigo de processo de impeachment em alguma situação, mas eu não tenho como afirmar o que seja, se é município, se é isso, se é aquilo, mas é como se tivesse conflitos, então assim, vai ter, mas o baralho já afirma. As pessoas elas vão para a mesmice, porém a tendência é um desastre, porque 7 de paus, 5 de paus, complicado, viu? Porque ano que vem vai ser a colheita desse ano. Entendam isso, esse ano muita coisa teve que ser plantada, teve que ser jogada as sementes, teve que ser gastado dinheiro, tem que ser investido dinheiro, tem que ter pessoas que compraram coisas que teve que devolver, pessoas que teve que vender coisa. Ano que vem
principalmente ligado à política, é o ano que vai vir a conta vai chegar e vai existir esse conflito, vai existir esse desalinho aqui. Quem tá quer continuar, quer para poder tentar abafar, entendeu? E quem não tá e que vai entrar, vai dar de cara com um bocado de coisa. Então, é isso que o jogo tá querendo dizer. Vamos lá para a quinta pergunta. Essa quinta pergunta eu recebi de uma pessoa, aliás, de duas pessoas, mas essa pessoa também que já é já se consultou comigo e tudo, é meu cliente, pediu, eu achei válido, coloquei. Aí aqui, a lei das fake news passa ou não chega a ser sancionado? Entendeu? Como se o jogo dissesse o seguinte: passa, tá? Tem uma tendência a ser sancionada, só que não vai funcionar. Porque o jogo ele fala que tem uma manipulação, você vê que vem um mar com a papisa, então tem um jogo aqui de conhecimento, de habilidade para colocar isso, para sancionar isso. Existe um quadro de ouros, é um poder, uma briga de poder, uma briga de posse, de situações. Quer dizer, pessoas que têm medo de vir à tona, de colocar isso e de isso realmente vingar. A rainha de espada é uma rainha que ela é, tipo assim, ela é capaz de colocar, de se jogar no fogo para se arriscar. Então é como se fosse ser sancionado, mesmo que pessoas saibam que possa se prejudicar por causa disso. Então a tendência é passar, sim, é sair essa lei, ser sancionada, alguma coisa nesse sentido. Pelo que o jogo fala, sim. Só que o 8 de copas na base, ele mostra o arrependimento, a manipulação, a tendência a quem pensar que vai contar com essa lei se desapontar, se ter a sensação de que não vai dar em nada. Mas pela resposta, sim, né? Pela energia da resposta, sim. Então eu posso dizer assim, que as 5 perguntas, eu teria que colocar bem pro momento, para não ficar uma coisa muito a longo prazo. A gente sabe que tem muita coisa ainda. Eu diria assim, eu diria que esse ano tá ruim, por causa da ano que vem muita gente vai correr atrás do prejuízo, só que tem muita coisa que está sendo feita esse ano. Pessoas normais como a gente, às vezes de adiar uma dívida, de renegociar uma dívida, de estender, sabe, mais tempo. Então tudo isso vai no ano que vem. Como diz, a multa chega, a colheita vai chegar. E você vai perceber que até que ponto você enrolou, ou vai ter que se reinventar, vai ter que correr atrás. Então não pode relaxar. Ah, é porque eu diminuí essa dívida, eu estiquei aqui, diminuí a parcela, vou conseguir pagar. Não relaxe. Porque é isso que o jogo diz. Coloque a cabeça para funcionar já pensando em dar um jeito de sobrar alguma coisa e não de ficar limitado. Porque vai apertar. Entendeu? É isso que o jogo tá querendo dizer. E uma dica minha e um toque, vamos dizer assim. Gente, um abraço, tá? Essa semana também foi corrida, mas eu consegui gravar hoje. E tô colocando aqui pra vocês. E espero que as pessoas gostem, compartilhem e comentem. E que tentem ver que eu tentei responder de uma forma muito prática, direcionada pelo que a carta tá mostrando, ok? É tanto que teve algumas perguntas que, como eu tenho uma opinião pessoal, eu não coloquei. Porque isso influencia. Eu gosto de colocar perguntas aonde eu estou fazendo uma visão do que o jogo está dizendo, e não interferindo de alguma forma de uma opinião minha. Eu tento fazer sempre isso, porque senão fica chato, tá? Gente, um abraço. Até mais tarde com a carta da semana e uma boa semana para todos.